Porque todo mundo em casa é brincalhão. Tirando sarro, vai ser locutor, quá, 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 quá. Eu fui embora a pé. Do restaurante até a casa da minha irmã, eu fui embora a pé, chorando de raiva. Ai, eu vou ser locutor, vou ser locutor. Quantos anos, mais ou menos? Tinha 17 ou 16. Aí foi que eu comecei a visitar todas as emissoras de rádio, assim, para começar a trabalhar em rádio. Mas a família, meu pai sempre tirou sarro. Não, Nossa, até o pai. Agora, não, meu pai falava, vou comprar uma rádio para você. Uma rádio que pega AM e FM, ele falava, né? Queria comprar uma rádio para mim. Mas meu pai falou uma coisa que é muito importante. Ele falava assim para mim, faça o que você quiser, depois não venha reclamar para mim. Seja feliz. Então, essa história de você fazer algo que você vai ser feliz é o mais importante. Você trabalha, porque quem faz o que gosta não trabalha, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Podemos falar isso. Então, meu pai sempre foi um bom conselheiro, assim. Mas estava ali para tudo. Sim. Só que eu fiz uma coisa muito certa na minha vida. Eu tive uma sorte muito grande. Eu tinha uma meta de chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade, no rádio. Não é sorte, Celso, eu fui determinado. Eu sempre fui muito peitudo, assim, corajoso, né? E abandonava tudo, né? Tudo, pelo que largava eu vi, tudo. Pelo que eu conheço da história, abandonou namorada. Tudo. Vixe, largou tudo. Tudo. Minha meta era lá e eu vou para lá. E eu, quando eu comecei em rádio, eu tracei um caminho, as rádios que eu ia trabalhar e qual idade eu ia chegar em São Paulo. Então, antes dos 21 anos, eu tinha que chegar em São Paulo. Mas São Paulo você queria chegar para trabalhar em rádio também? Numa rádio grande em São Paulo. E eu comecei a correr atrás. Muda de cidade, larga a rádio, vai para outra, é convidado para outra. E quando antes dos 21, eu cheguei em São Paulo e fui fazer Band FM. Olha! Mas eu era muito ruim. Eu não sei como eu cheguei. Eu me perdi no ar porque era muita responsa. E parecia que eu tinha um ovo na boca. Eu falava todo impostado, locutor. Ruim. Eu achei um áudio esses dias, falei, não sou eu. E era eu. Eu falei, nossa, como eu tava ruim. Muda muito, né? Eu tava perdido, tava meio perdido, assim. E aí, um belo dia, depois de estrear na Band, deu uns 6 meses, eu falei, meu pai tá lá, precisando de ajuda, de idade, eu vou largar tudo, vou trabalhar com meu pai. E larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Seu pai trabalhava com o quê? Ele mexia com gado. E eu fui trabalhar com ele lá, daí na primeira semana abriu uma FM nova na minha cidade, depois abriu uma TV, e eu comecei a ficar de olho, comecei a trabalhar só final de semana, mas continuei com ele. Qual que era a cidade? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. As pessoas acham que eu nasci lá, eu nasci em Maringá, Paraná. Sim. Mas eu sou ponta poranense de coração. E adoro aquela cidade. E aí, depois, estava lá trabalhando com meu pai teve um derrame, veio para São Paulo e acabou falecendo aqui. E depois que ele faleceu, eu falei, agora eu vou correr atrás do meu sonho de novo. Aí eu recomecei a correr atrás do meu sonho. Eu tracei uma nova meta e falei, vou atrás disso aqui. E tentei. E tive sorte também, né? Eu ganhei uma parabólica na primeira prestação do consórcio, porque não tinha SBT na minha cidade. Quando eu boto a parabólica, estão pedindo ideias para câmera escondida. Eu peguei uma câmera, isso há 30 anos, olha que loucura. Peguei uma câmera, como a gente faz hoje. Uma câmera com um cenarinho de fundo, que era o meu estudinho, em cima de livros, e gravei como se fosse YouTube. Há 30 anos, falando da minha história, fazendo imitações, como se fosse um vídeo de YouTube. E você ainda tem? Tenho. Que legal. E eu mandei para o SBT. Por coincidência da vida, que eu acredito muito, eu tenho um ditado que... Quando eu cheguei, eu acreditava muito nas coincidências, e sempre fui muito ligado em coincidências, né? Falava, observa as coincidências da sua vida aí, fica ligado nos sinais. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu mandei a fita, eu estava vendo o Silvio Santos um dia antes de receber a grana da mão dele, ele falou assim, tem um ditado aí que diz que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu falei, falou para mim, né? Aí eu adotei esse ditado que ele falou. Por coincidência, um grande amigo meu, que trabalha comigo em rádio durante muito tempo, que era operador de som, estava trabalhando com o Silvio Santos. Eu não tinha contato com ele. Sim. E ele passou ao lado do Silvio e ele ouviu o diretor falando, olha, chegou a fita de um cara aí, porque ele pedia cartas, né? E eu mandei uma fita. Chegou a fita de um cara aí com ideias boas aí. Ele é vereador, ele é radialista. Nossa, é verdade, você foi vereador, né? Boa pinta, não sei o quê, e quer ser apresentador de televisão. O nome dele é Portiolli. E o Joaquim ouviu e falou, pera, Portiolli é meu amigo. É Celso Portiolli, é meu amigo. O Joaquim achou meu telefone na fita e me ligou. Você mandou uma fita? Eu falei, mandei. Ele falou, então manda a cópia. Por sorte eu tinha cópia. Aí. Peguei e mandei a cópia para ele, ele entregou na mão do Silvio Santos. Aí o Silvio viu a fita. E quando eu vim receber o dinheiro do Silvio... Que ano foi isso? 1994. Nossa, a gente nasceu em 93. Um ano. 93? 93.
E o Celso já entrando no SBT. Eu já tava na luta. E aí, quando eu vim receber a grana do Silvio, tem uma história muito legal, assim, porque no... Não, pera, mas por que receber a grana do Silvio? Porque você mandava... Porque as minhas ideias foram aprovadas. E aí, o diretor, o Hélio Chiari, da época, do Topa Tudo, ele conversou com o Silvio que seria legal o Silvio pagar no ar as pessoas. E a segunda ideia aprovada foi a minha. Então, ele me recebeu primeiro uma menina e depois ele me recebeu no palco. E aí me pagou uma graninha lá. Você mandou ideia tal, vamos ver, viu a ideia. E quando eu saí, parou a gravação, ele foi conversar comigo. No meio do palco. Você é amigo do Joaquim? Falei, sou eu. Você travado, né? Eu cagado. Gente do céu, Aí a minha mão minava a água. Aí ele falou, o que você faz? Faço isso. O que seu pai faz? Faz isso. Quanto você ganha lá na sua cidade? Eu falei, eu ganho R$2.500 por mês. Já era um bom dinheiro. Ele falou, não, mas você ganha muito bem, a televisão não paga bem. Você quer trabalhar aqui? Eu falei, mas acho que não vai dar, porque a televisão só paga R$500. Eu estiquei a mão e falei, negócio fechado, eu aceito por R$500. E ele falou, mas por que você vai trocar 2.500 por 500? E eu pensando que eu estava abafando, ele pensando que eu era burro, né? É burro. Eu falei, não, porque meu sonho é trabalhar aqui no SBT, com você. E ele falou, então tá bom, então vamos trabalhar. Aí eu comecei a minha loucura de viajar 1.200 quilômetros de ônibus para ir e 1.200 quilômetros de ônibus para voltar, semana sim, semana não. Porque eu era vereador. Então era 16 horas de viagem para ir, 16 horas para voltar. E no ônibus eu escrevia as ideias. Eu era redator, não era apresentador, redator. Eu criava ideias para a câmera escondida. Entendeu? Então toda semana tinha que ter ideia minha. E o Joaquim ficava assim, você não é... como que ele falava? Você não é espingarda de um tiro só, você tem que dar ideia toda semana. Cadê a ideia? Ficava me pilhando para dar ideia. E toda semana tinha uma ideia minha no ar. E na produção fui aprendendo, fui crescendo, virei produtor, virei ator, comecei a aparecer. Ator? Da câmera escondida. O pessoal fala ator, né? Tá atuando ali. Virei ator da câmera escondida, depois passei a produzir, a dirigir. E eu tinha sorte, quando eu gravava as brincadeiras, dava certo, assim. Então, fui crescendo. E aí... O Silvio mandou me contratar. Meu salário era 500 e o segundo salário era R$750. A Suzana já tinha vindo para São Paulo. Você já estava com a Suzana? Menor de idade, o pai tinha autorizado. Meu Deus! Eu ganhava R$750 por mês, a escola dela custava 400 e pouco. Meu Deus! E eu pagava a escola dela. Aí eu trouxe alguns equipamentos para São Paulo num flatzinho pequenininho, montei e comecei a gravar meus programas de rádio para poder ganhar o dinheiro. Aí eu tinha um Monza velho, que tinha caído uma árvore em cima, todo amassado. Aí eu, um dia voltando do litoral, fui na casa de um amigo meu, do Serginho Vernizzi, que era operador do Silvio também, de áudio. Eu escutei a Jovem Pan fazendo a chamada. Se você faz imitações, mande a sua fita para a Jovem Pan, é um concurso valendo uma viagem para o Caribe. E eu peguei e fui lá fazer o teste pessoalmente. Eu fiz de locução e fiz de imitação. Passei os dois, passei de locução e de imitação. Ganhei a vaga. Então, aquele ele morreu, que tinha na Jovem Pan, eu fazia. Né? Ele morreu, olha quanto sangue, olha só, o Teobaldo morreu. É isso aí, Silvio. O Vaguinho fazia o Teobaldo e eu fazia o Silvio. E tudo ao mesmo tempo? Tudo. Aí eu comecei a fazer showzinhos pela Jovem Pan, né? Nos bailes e tal. Foi aí que me ajudou um pouco com a grana. Mas a situação estava muito difícil. Eu quis desistir várias vezes. Meu Deus, eu tô foi uma luta, assim. Quando eu olho, você fala, nossa, mas eu era muito corajoso. Eu era muito peitudo. Não, e você tinha o quê? Hoje, menos de 20 anos? Não, 20... Já era um pouquinho velho, né? Tinha 24, 25. Velho? Não, é assim. Porque uma loucura dessa é para fazer mais novo, né? Assim, eu acho que você fez na idade boa, tá? No tempo certo. E naquela época, na televisão, quando quis começar em televisão, era impossível. Não é como hoje. Você fica famoso no YouTube, você fica famoso no TikTok, você fica famoso... Não pode falar essas coisas, não corta aí. É ao vivo, não dá para editar. Aí você fica famoso e às vezes você vai para televisão, né? Você mostra o seu talento. São vários... vários meios, vários caminhos. Caminhos de mostrar o talento. Naquela época era impossível. As pessoas falavam para mim, você é louco. Por isso que tinha muita gente que ia na porta de emissora. Eu lembro que era comum isso. Mas era impossível. Quem tinha? Silvio Santos, Gugu, Raul Gil, Fausto Silva e acabou. Bolinha. Chacrinha, acabou, mas ninguém. Era uma coisa muito, muito distante, né? Hoje a gente que mora aqui em São Paulo, que participa, que vai lá sempre, não é uma coisa tão longe. Não. Mas assim, você, sei lá, 20 anos atrás... Ainda mais conseguiu uma vaga, né? Meu Deus. E o momento que eu pedi a chance para ele foi um negócio muito engraçado, assim. Bebeu água e aqui no bico.
Ai, não dá. Não, e aí, calma, deixa eu entender. Aí você pediu, você fazia as ideias, você fazia a redação lá do programa, ao mesmo tempo a rádio no seu flat. Sim, Jovem Pan. A Suzana, a esposa dele, gente, indo pro colégio. Pro colégio. Meu Eu lembro um dia que a Suzana, coitadinha, ela vai ficar brava contar isso. Um dia ela chegou em casa, quando ela estava aqui, a primeira semana que ela estava em São Paulo, ela chegou em casa, depois que ela foi lá na escola e tal, ela chegou em casa com, sem brincadeira, uns 10 carnês do Baú da Felicidade. Eu falei, que é isso? Ela falou, não, o vendedor falou que a gente vai ganhar uma casa. E ela trouxe os carnês para pagar. Porque o cara, bom de venda, né? Levou os carnês do Baú da Felicidade para casa. Eu falei, mas eu trabalho lá, não dá para concorrer. Não pode concorrer. Ah, é verdade. Lembra? E aí? Aí ela ficou pagando. Não pagou. Não pagou. Mas pra você ver, a gente morava bem mal, assim. E aí, não mal, era apertado. Sim. Era pequeno para 2. Não, você mal devia ficar em casa, né? Era... Bastante trabalho. Ô, Celso, e quando você acha que foi, assim, o boom, sabe? Que você começou a ser o Celso. Eu acho que está sendo agora, sabia? Celso! De verdade. Não. Teve alguns momentos, assim, da minha carreira, assim, que foram importantes. Por exemplo, Curtindo uma Viagem. Eu estava fora do ar. Eu estava sem programa. Eu tinha gravado 13 pilotos do programa. Que programa que pede para gravar 13 pilotos? Nossa. E foi um dia que eu briguei com o Silvio, assim. Que eu fiquei muito bravo, porque eu cheguei para ele, vai botar no ar? Não vai botar no ar. Não vai botar no ar. Então eu vou embora. Teve a briga que eu ia embora, porque não ia ter... Eu tinha uma filha pequenininha, uma bebezinha, meu contrato vencendo, sem programa. Eu falei, eu vou ter que continuar trabalhando em outro lugar para poder ganhar uma graninha aí. E o Curtindo a Viagem foi o programa que ele me chamou e falou, bom, já que você vai fazer... É o seguinte, você vai dirigir, criar, cuidar do programa e apresentar. Se esse programa for bem na audiência, mostra que você é bom como apresentador, como diretor, como criador. Nossa. Deus. Falei, beleza. Gente, mas é uma escola, Silvio Santos, né? Sim. Meu Deus. É por isso que eu acho que ele é um cara muito importante na minha vida, até para o meu caráter, assim. Ele é um cara do bem, muito generoso, bom caráter e sério, muito honesto, assim, o cara é muito decente. E aí eu comecei a fazer o Curtindo a Viagem. Curtindo a Viagem, aquelas matérias grandiosas que tinha Então, lá. eu não lembro do Curtindo a Viagem. Não lembra? Sincero, não lembro. Não Talvez lembro você também. falando eu lembro. Meninas contra 5 meninos, tinha uma geladeira e faziam provas externas grandiosas, assim. Esse programa foi em primeiro lugar, dava pico de 28 no domingo. Caraca! Ganhava da Xuxa no domingo, da Globo. Tanto que a Globo mudou a programação. Eu virei o terror deles. Curtindo... Eu lembro desse nome, sim. Não, o programa Que ano foi? 2000? Amor, eu lembro, Curtindo uma Viagem. Eu lembro desse... Lembra dessa musiquinha? Mas era competição? Era competição. Peraí, mas eu não, lembro. não era o Passo a Repasso? Não. Essa musiquinha? Não, essa era do Curtindo a Viagem. Nossa. Curtindo a Viagem. E as matérias eu editava. Então eram 16 câmeras nas externas. Eu pegava as fitas do SBT, colocava no porta-malas do carro e levava para o meu escritorinho, que tinha um Maczinho. Eu alugava uma máquina Betacam, aquelas fitas gigantes, passava pro computador. Eu fazia câmera nas externas, eu ficava pendurado em guindaste fazendo câmera para gravar close de rosto, de mão. E eu ia lá, eu editava tudo, sonorizava e fazia arte 3D e levava para SBT e exibia. Eu ficava 18 horas trabalhando direto e ia para o programa sem dormir para apresentar. Nossa. Era uma loucura, assim. Aí, um belo dia, depois de, sei lá, 8 meses editando, eu não aguentava mais. Eu peguei e falei pro diretor executivo, falei, ô Galvão, avisa lá a Paula Cavalcante que eu não aguento mais editar. Eu preciso... Caraca, editar deve dar muito trabalho. Eu falei, eu preciso que alguém edite, porque eram 14, 15 câmeras, né? Eu falei, alguém edite no SBT. Aí ele chegou lá e falou, Paulo, o Portiolli não quer mais editar. Eu falei, mas como assim? Ele é apresentador, não é editor? Não, mas ele está editando no escritório dele. O quê? As fitas são patrimônios do SBT. Não pode tirar daqui. Nossa. Aí o Silvio Santos me chamou. Falou, mas você está tirando as fitas do SBT? Como assim? Mas ele queria que você editasse lá? Não, eu não tinha que editar. Mas eu queria editar do meu jeito, porque eu achava que eu editando, eu editaria melhor que os outros. Entendi. Metódico. Essa história de editar e colocar trilha de filme, fazer clipe e tal, isso aí em game show, que fui o primeiro a fazer. E eu fazia. Eu criei o jeito de editar.
E aí o SBT me chamou, ele falou, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, não sei o quê. Ele falou, mas como que você faz? Na verdade, ele queria saber. Eu levo pra lá, alugo a máquina, faço assim, edito assim, faço assim. Eu fiz um curso de arte 3D, eu sei modelar em 3D, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, tá bom, mas não pode. Mas olha, as provas são muito boas. E eu tinha um monte de recado dele, parabéns, coisa de cinema, parabéns, coisa de cinema. E eu editava lá no meu escritório. Beleza. Me chamaram, saí da reunião com o Silvio, fui pra reunião com a diretoria lá. Quanto tempo você demora para editar? Eu falei, demora 18 horas. Não, mas aqui é mais rápido. Como que você falou? Eu demoro 18 horas, eu entrego sonorizado, eu entrego com arte 3D, entrego pronto, 18 horas. Não, aqui a gente edita em 8. Eu falei, beleza, 8, 10 horas. Eu falei, tá bom. Eu falei, só para ingestar o material eles vão demorar 8. Porque eles não estão na externa, eles não sabem. Eu estava na externa, não sabia qual câmera fazia qual take eu precisava, eu ia colocando as fitas e eu não precisava ingestar. Eu falei, eles vão ter que ingestar tudo e não vai dar tempo. Primeira editora não aguentou, abriu o bico. Segundo, abriu o bico. E o programa chegando para pôr no ar. Quem que sentou na máquina do SBT para editar? Você. Eu. Passei a editar no SBT. Aí até que achei um cara que eu gostava muito, que eu gosto muito, é o Lucas. Hoje é diretor do SBT. Mas ele estava começando lá. Ele veio, ficou do meu lado. Eu fiquei mostrando para ele e ele pegou o jeito de editar. Aí depois de um tempo ele passou a editar as matérias. Hoje ele é diretor do SBT. Mas ele ficou editando as matérias do Curtindo a Viagem para poder pôr no ar. Não, então Curtindo uma Viagem fazendo um sucesso e praticamente era você que fazia... Eu tinha uma equipe muito boa, tinha diretores excelentes, assim, pessoal muito bom. E eu estava em reunião às vezes, era muito legal que estava em reunião, aí estava passando a menininha a tiazinha varrendo a sala. E eu falava, vem cá, essa ideia aqui, o que você acha? Ela falava, é legal. Falava, boa, essa é legal. A Laura era apaixonada a minha filha, era novinha ainda, apaixonada pelo Curtindo a Viagem. Então ela falava, pai, por que nessa prova, quando termina, as luzes não ficam todas acesas? E eu chegava na reunião e falava, essa prova tem que ficar com as luzes todas acesas. Mas eu sempre fui assim de ouvir muitos outros, assim. Eu nunca fui um cara de... Eu sou muito fácil. O cara chegar pra mim e falar assim, o Gargalaca sabe disso, que eu amo o Gargalaca. Se o Gargalaca fala assim pra mim, eu falo, vamos fazer assim. Ele fala, não, porque assim não vai. Eu falo, você tem razão. Eu não tenho vaidade nenhuma, sabe, de ser dono de ideia. Mas hoje, no Domingo Legal, você dá muita ideia também, né? Hoje está mais tranquilo, né? Assim, o programa está mais formatado. Já está estruturado, né? Quando tem coisa nova, que nem esse Quem Arrisca Ganha Mais, que o Muca, o Murilo, que é o diretor do programa, ele foi um grande criador desse programa, assim. E aí, qual que é o Quem Arrisca? É novo? É novo, estreou agora, mas é lindo. Parece americano, parece gringo. É um negócio com um cenário novo, é lindo. E é o que? Uma prova também? É um programa patrocinado que duas duplas competem, valendo R$100 mil. Só que uma pode pegar a grana da outra. Cada uma começa com 50 mil. E esse aí eu lembro até agora que a nossa reunião de criação, eu acabei o Domingo Legal, saí, sabe aquelas árvores do SBT? No quintal do SBT, ali fora do estacionamento? A reunião foi ali. Então nós ficamos ali conversando 2 horas, falando sobre o programa. Aí começou de um jeito, e eu falando assim, não vai funcionar. O Muca falando assim, não é bom. O Gargalaca assim, não funciona. Tinha mais a Aninha e o Fabinho participando, o Joaquim também. E todo mundo conversando ali até que formatou o programa. Vai ser assim. Depois dessa reunião, a gente começa a achar os buracos. Aí faz online. Todo mundo participando. Produção participando, todo mundo palpitando. A equipe do Domingo Legal é nota 10.